Oi. Nina Maluf é tanatopraxista e perita judicial. O que é uma tanatopraxista? É a pessoa que prepara cadáveres para o funeral. E ela também atua na área de necromaquiagem e reconstrução facial. Nos casos em que o caixão precisa estar fechado durante o velório, a Nina entra aí para que isso não seja necessário. Nina tem mais de 15 anos de experiência em funerárias, ela também é professora e oferece cursos para os novos profissionais. Boa noite, Nina, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. Desculpa a minha voz de taquara, mas é porque eu tô gripada. Não, que isso, tem problema. Nina Maluf, para você, quem é Nina Maluf? Ih, que pergunta difícil. Cara, então, meu apelido não é Nina Maluf, né? Nina Maluca. Que eu sou muito bocuda. Eu sou aquela que... Eu brigo pelo meu segmento. Se pudesse definir alguma coisa em relação a mim, seria uma pessoa que briga pelo segmento. Mais toma pedrada do que qualquer outra coisa, né? Mas tamo aí. A pessoa que luta, então, pelo segmento funerário. Exatamente, por melhorias, né? Das condições de trabalho, pro pessoal e tudo mais. A gente vai falar dessas melhorias, quais melhorias são essas, mas antes eu quero saber quantos anos você trabalha nessa área. Falamos mais de 15 anos. Como foram esses 15 anos? 15 anos. 15 anos já. Fazem 15 anos. De onde que surgiu essa vontade por trabalhar com cadáveres? Cara, desde criança, sempre gostei de morte, defunto, filme de terror. Eu assisti aquele... Como é que é o nome daquele filme? Tinha um Faces da Morte. O pessoal da década de 80 vai lembrar. Cara, o Faces da Morte era assim, é o Fakes da Morte, né? Porque hoje todo mundo sabe que aquilo lá era uma balela. 90% do filme era a conversa fiada. Mas, nossa, pra época era um... Uau! Ali E começou. eu assistia, é o primeiro gore de todo mundo, né? É o primeiro gore de todo mundo. E aí eu comecei assistindo aquilo, mas o meu avô já trabalhava na área também, mas ele trabalhava num outro segmento, que é a preparação de cadáveres para aulas de anatomia. Uhum. E meu interesse surgiu mesmo, de fato, quando ele me levou para o serviço dele e me começou a me mostrar o que era, né, o trabalho dele, o que ele fazia ali e tal. E aí eu agarrei gosto e disse para ele que eu queria trabalhar com isso. Legal. Só que ele tinha um caminho e eu tinha outro, né? Eu acabei trilhando minha própria história mesmo diante de toda essa... Vamos dizer assim, diante do histórico do meu avô, porque nenhum dos filhos seguiu carreira, né? Só eu. Uhum. E apaixonada? Sou. Tô querendo sair porque eu tô de saco cheio, mas eu sou apaixonada. Ixi. Saco cheio por quê? Cara, é muito conflito idiota. As pessoas não querem melhorar o segmento, que na verdade vai refletir 100% em como as pessoas elaboram seus lutos. Quando a gente mexe nas leis trabalhistas, quando a gente mexe nas leis em si de reconhecimento de um setor, a gente está falando de melhorias para a sociedade, né? E grandes empresários, sindicatos, eles não têm o menor interesse nisso. Por quê? Porque quanto mais... Pode ser tão horrível o que eu vou dizer agora, mas quanto mais pessoas ignorantes você manter dentro do segmento, mais fácil é para você manipular as coisas a teu favor. Pessoa sem estudo, sem know-how, sem conhecimento, ela é facilmente manipulada. Então, é muito mais fácil eles manterem a galera na ignorância e fazer o que eles querem do que, de fato, fazer a coisa melhorar. Eu acabei de ser expulsa de uma live um pouco antes de entrar aqui, justamente por causa disso. Caramba! Bate de frente assim. Sem medo. Agora a gente tem uma PL que tá rolando no Senado, e aí os grandão começaram a churumingar porque eles não foram consultados. Cara, eles tiveram anos para fazer alguma coisa e não fizeram nada. E aí agora que a gente fez alguma coisa, que a gente tem um advogado que foi lá, entregou essa PL para essa senadora ela abraçou a causa, e aí entra eu como apoiadora, meus seguidores como apoiadores.
Agora eles estão querendo, a gente devia ter dado satisfação para eles. Eu desci a lenha na live e fui expulsa. Aí eu te digo, os caras não querem nem ouvir o que a gente tem para dizer. Por quê? Porque se você fala a verdade, incomoda. Então, eu vou continuar no segmento, mas eu vou continuar trabalhando pelo Tribunal de Justiça, porque daí a minha vida vai ser infernizar a vida deles. Boa. É isso aí. Você classifica o setor funerário como uma máfia? Das bravas. Das bravas. A Ixi. pior máfia que existe no mercado hoje. Olha, acho que nem traficante é tão desonrado como pessoa do segmento funerário, cara. É boa. O tráfico é mais organizado do que o setor. Será que tem esperança ainda, Nina? Tem sim. Sempre tem gente boa no meio do rolê. Por isso que está em trabalho formando novos profissionais. Exatamente. Exato. Conta um pouquinho da sua rotina. Hoje a gente sabe também que você entrou nessa questão aí de perita judicial, correto? Além de trabalhar com a tanatopraxia. Sim, a área de perícia é o seguinte. Na verdade, eu comecei justamente por ser bocuda como eu sou. Eu comecei a ganhar uns boicotes cabulosos dentro do setor, sabe? E aí um amigo meu, Danilo Pelege, conversou comigo e falou assim, cara, você já parou para pensar que você pode trabalhar na área de perícia judicial? Eu falei, mas não é concurso público? Ele falou, não, cara, vou te ensinar tudo e tal. Ele dá curso também. E aí ele me deu o curso. Me deu de presente. Fui para São Paulo, fiz o curso. E em pouco tempo depois que eu fiz o curso, eu fui nomeada pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu fui descobrir, depois da minha nomeação, que eu sou a única perita judicial no Brasil especialista no ramo funerário. Caramba. Então, muitas famílias perderam processos por falta de conhecimento, por falta de um perito mesmo para poder apontar as falhas da funerária, né? Então, hoje eu atendo o Brasil inteiro, nível Brasil também, como perita judicial. Então, qualquer tribunal de justiça pode me chamar, justamente porque não existem peritos nessa área. Para as pessoas um pouco mais leigas assim, como que funciona esse trabalho? Por exemplo, uma funerária não faz a preparação correta do corpo, aí a família entra judicialmente, você atua? É, mais ou menos isso. Mas deixa eu ver se eu consigo te desenhar. Vamos supor, uma família pode processar também uma funerária injustamente. Né? Então, aí eu vou ser neutra, porque o perito ele é neutro, ele não pode puxar nem para um lado nem para o outro. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que ser justo, né? E apontar com base em provas aquilo que de fato acontece, né? E esse meu trabalho ele é justamente isso. Por exemplo, eu fui contratada para um serviço. Deixa eu tentar explicar como é que foi o processo. A família entrou com um processo contra uma funerária de fora. Essa funerária de fora, com base em provas, conseguiu comprovar de que o caixão e as coisas que a família estava alegando não eram verdadeiras. Eu fui no local, fiz a perícia. Com base no meu laudo, está comprovado de que não foi nem erro nem da funerária do outro estado, tampouco da família. Foi uma sacanagem da funerária que recebeu o corpo aqui. Ixi, nossa. Então, é isso que eu te falo. Tipo assim, com base em provas, tu consegue ser neutra e fazer com quem realmente fez a cagada que pague, que arque com as consequências daquilo que fez, né? Entendi. Então, hoje, para você, qual que é a maior dificuldade do setor? Cara, a maior dificuldade do setor é a quantidade de gente filha da puta por metro quadrado. É impressionante. As pessoas não têm noção. Não, é impressionante como as pessoas elas se escondem atrás do segmento, porque é um segmento pouco questionado. Não sei se você já reparou. Quando você foi lá, você deve ter visto. Ninguém questiona nada do que é feito em funerário. Né? As pessoas elas simplesmente tipo elas vão vivendo. Aí morreu, entra em desespero, vai contratar serviço funerário e não questionam o valor, não questionam o porquê, não questionam preparação, não questionam qualidade, não questionam. Porque para que elas vão questionar? Exato. Entende? Não tem necessidade de questionar, porque ninguém quer falar sobre isso. Então, a minha maior dificuldade hoje
além dessa questão de não questionar, é eu querer incentivar que as pessoas falem mais sobre a morte e morrer. Porque a morte, ela faz parte do nosso dia a dia, o luto faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando tu perde um celular, você não fica uma semana chorando? Se tu perder teu celular hoje, você não vai chorar uma semana de raiva? Um mês, tá? Que seja. É um luto. Exato. Tu tá vivendo um luto, né? O luto da perda. Tu perdeu teu celular, é como se alguém tivesse morrido. E é real isso. Então, tudo aquilo, por exemplo, um animal, um pet que morre, é um luto. Então, a gente vivencia o luto o tempo todo. Né? Durante a pandemia, a gente teve inúmeras pessoas que vieram a óbito, não vou entrar nem no mérito da questão dos porquês, mas morreram e vivenciou-se um luto coletivo, uma histeria coletiva da morte. Só que ninguém quer falar sobre ela. Uhum. Cara, é muito importante se falar sobre a morte, falar sobre o morrer, falar sobre o luto. Porque só assim você consegue, como é que se diz, definir o caminho que você vai tomar na tua vida. Por que eu estou falando isso? Um luto mal vivenciado, um luto mal elaborado, ele causa consequências terríveis para as pessoas. Ninguém se dá conta disso. Uhum. Tu pode ganhar sequelas inimagináveis se o seu luto não for bem elaborado. Sim. Então, isso é muito triste, isso é muito triste. Então, é importante falar sobre a morte, as pessoas precisam compreender que a gente precisa falar de morte desde ter idade. Uma coisa idiota que aconteceu esses dias, meu filho fez um trabalho de escola, meu pequenininho, ele precisava... Só que assim, cara, eu não tenho revista em casa. Eu só tinha revista do setor. Então, eu preciso te dizer o que tinha lá. Era caixão, né? Caixão, produto. Eu tive dúvida, a gente recortou os caixões. Eu senti que no dia seguinte, quando eu fui pegar o meu filho na escola, todo mundo estava me olhando meio atravessado. Já que tinha. Existe essa coisa ainda, né? Das pessoas não conhecerem um pequeno preconceito ali, que muitas vezes as pessoas não sabem que é preconceito, mas é um preconceito com o setor, com os profissionais, né? Não é nem preconceito, é um pré-conceito, é uma coisa pré-concebida, né? É. É algo que é inerente. Não vamos falar sobre morte, mas se morrer alguém ali na esquina, eu vou ali dar uma espiada. Exato. Então, a gente tem essa... No Brasil, aliás, os latinos em geral, eles têm essa cultura do como é que chama? Da tragédia. Né? A cultura da tragédia, ela funciona mais ou menos assim. Não falamos sobre a morte, mas se ela acontecer ali na esquina, a gente vai olhar para ver o que está rolando. É. Aí pega e tira a foto do cadáver, posta na internet, diz, olha só, fulano morreu com a cabeça amassada. Cara, se você não gosta... Aí, tipo, a gente vai fazer um trabalho, né? Para falar sobre a morte na escola, né? A educação para a morte, que eu tenho um projeto desse também, que tá difícil implementar ele aqui no Brasil, mas eu ainda hei de conseguir. Ah, não, falar de morte com criança pequena não dá. Mas se teu vizinho se mata com uma corda, essa é a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo para ela olhar. Exato. Por que não falar de morte com os pequenos também? Uhum. Você educa as pessoas para a morte, elas vão aprender a lidar melhor com o luto, elas vão aprender a questionar mais o trabalho das funerárias e isso vai melhorar a qualidade do serviço que é prestado dentro do setor. Então, essa é Pelo menos penso eu, uma né? iniciativa do projeto que você quer realizar. Exatamente. Legal. E a gente sabe que, na verdade, gostaria de saber, entender um pouco mais. Por que o velório? O velório é um processo inicial para entender o luto? É necessário ver o seu ente ali já sem vida? Cara, depende muito da família. É por isso que eu te falo, depende de como que a pessoa é educada para a morte e para morrer. Uhum. Via de regra, geralmente as pessoas elas precisam desse último contato, né? Tanto que o velório ele existe desde que o mundo é mundo, desde os primórdios se vela cadáver. Né? Antigamente se velava por uma questão técnica que era o fato do corpo estar ali e de repente ele voltar. Era muito comum a catalepsia, né? Em 1700 e pouco, 1600 e pouco, então existia esse lance do velório para ver se a pessoa não ia acordar, se ela começasse a feder. Inclusive, as flores justamente são para abafar o mau cheiro.
Isso é interessante. As coroas de flor justamente foram instituídas para abafar o mau cheiro. E aí criou-se essa cultura. E aí a galera ficava ali velando, esperando para ver se o bichinho não ia levantar. Tá. Depois começou a se velar por menos tempo, mas começou -se a colocar sinetas, né? Aqueles sininhos do lado de fora da sepultura, que aí, se a pessoa tivesse viva, ela podia puxar a cordinha lá, alguém iria lá e desenterrava ela. Gente. Bem. E Exato. aí, isso aqui é cultural, né? Vai indo, vai evoluindo. Legal. E você, Nina? Como que você vê a morte? Depois dela? Num contexto poético ou num contexto filosófico e religioso? No seu contexto, que você interpreta para você. O contexto da Nina? Cara, primeiro que eu enxergo ela como minha melhor amiga, porque se não fosse ela, eu não estava aqui hoje. Eu acho que o nascer, viver e morrer faz parte da nossa vida. As únicas duas coisas que a gente sabe que são inerentes é o nascer e o morrer, né? Então, a morte faz parte desse processo. E uma frase bem idiota e bem clichê que todo mundo usa, mas eu acho interessante, é que não importa como tu vai nascer, desculpa, não importa como tu nasce, o que importa é como tu vive, porque é exatamente como você vai morrer. Então, o teu fim é um reflexo daquilo, de como tu levou a tua vida. Se você levar a tua vida na esborna, não dando valor, não valorizando a família, ignorando teus filhos, sendo um filho da puta, um merda, tua morte vai ser uma bosta. Uhum. Se você leva uma vida tranquila, cometendo seus erros, como todo ser humano comete, fazendo as suas coisas, mas brigando por coisas positivas e lutando e dando atenção para tua família e valorizando a tua família, certamente você vai ter uma morte mais tranquila. Eu sempre falo muito isso para os meus filhos. A vida que você leva, a vida que você levar vai ditar como tu vai morrer. Se é uma pessoa porra louca, você vai morrer num acidente, você vai morrer usando droga, você vai morrer fazendo alguma merda. Uhum. Se tu viver uma vida tranquila, você vai morrer velho de uma forma tranquila. Sim. Então, eu sempre falo isso para eles, né? Porque tipo, todo mundo tem medo de morrer. Não vem com essa de tipo assim, eu não tenho medo de morrer. Tem uns valentão que adoram falar isso. Mas a hora que vê, fica nariz com a morte, se peida todo. Então, é complicado. Sim. Eu vou te falar assim, eu tive uma EQM, não sei se você sabe o que é EQM, que é uma experiência quase morte. Uhum. Tive uma EQM em 2018. Eu fiz uma cirurgia e o médico errou a minha cirurgia e eu fui parar numa UTI. Só que eu tive que reabrir o meu abdômen, refazer a cirurgia, porque eu estava tendo hemorragia. A parte espiritual, eu vou te dizer assim que eu só tive certeza que ela existe quando eu quase morri. Porque eu fui dar um rolê lá do outro lado. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, vocês não têm noção, é tão bom morrer. Dá um alívio morrer. É gostoso morrer. Oi? Foi bom? É muito bom, cara. Que paz, que leveza, que coisa bem boa. Então, se eu tivesse morrido aquele dia, bem tranquilo. Porque eu me lembro, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória dentro de uma sala de cirurgia. Dentro da sala de cirurgia da minha segunda cirurgia. E eu me lembro de estar numa sala, para você ter uma ideia, você não enxergava os cantos de tão branca que era, e tinha água caindo do teto. Como se fosse um chuveiro. E tinha um cara que, olha, incrivelmente chamava Eros. Eu lembro do nome dele. E ele estava me explicando como funcionava do outro lado. Eros. Da onde eu tirei, eu não sei, porque Eros é o cara que botou fogo em Roma, né? O que tem a ver com a água? Enfim, depois para parar para analisar, eu falei, cara, de onde surgiu esse sujeito? Mas tá. Uhum. E aí, de repente, abriu uma porta daquela parede branca e o meu avô veio me buscar e ele me puxou pelo braço, falou assim, não é hora ainda, vai embora daqui, sai daqui, e me empurrava pelas costas, eu sentia a mão dele nas minhas costas. E ele dizia assim para mim, vai. E aí, quando eu vi, eu estava no corredor do hospital
e quando eu vi de novo, eu já estava dentro da sala de cirurgia e eles estavam me reanimando. Então, já tive Nossa. uma dimensão de que o tempo de lá e o tempo de cá é diferente. Uhum. Porque disseram que eu fiquei o quê? 2 minutos apagada? E Caramba. aconteceu uma porrada de coisa ali naquele meio tempo. E eu me vi de cima, eles me deram um choque, eu apaguei, voltei, me vi de cima, depois eu tomei outro e acordei na UTI. É o Nossa. que eu lembro. Então, eu tive dimensão de que o plano espiritual, ele existe sim, a gente gostando ou não e acreditando ou não. Sim. E a gente só tem esse entendimento quando acontece um troço desse. Eu assisto um canal, Afinal que Somos Nós, não sei se você já viu. Não. Também conta relatos de pessoas que passaram por EQMs. E é muito surpreendente. Eu ouço para dormir, assim, eu coloco ali, fico vendo até, porque é muito interessante, assim, a maioria dos relatos também conta isso. Eu também já vivi uma EQM, muitas pessoas não sabem. Eu também senti uma paz incrível, assim, É nossa, uma leveza, né? Aí eu é falo, gente, surreal, morrer é muito bom, cara. é surreal. Mas eu vi essa, quando eu estava indo, eu vi uma luz que foi aumentando, 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 uma paz muito boa. E parece que eu só queria chegar mais perto daquela paz, aumentar, e aí eu comecei a ter uma dimensão e parece que eu vi minha vida assim, olhando assim, eu queria voltar. Daí eu falei, eu quero voltar então. Daí eu não conseguia voltar, parece que eu vi todo o meu velório e tal. Como é Aí, que é o nome do canal? Rapidão. Só pra mim. afinal, o que somos nós? Vou dar uma biscoitada aqui enquanto você tá falando. Dá uma olhada, é muito bom. Aí foi isso, nossa, Mas mas aí você voltou bem, voltou revoltada. Eu voltei revoltada, né? eu me arrependi de não ter. Eu voltei chorando igual, sei lá o quê. Mas foi uma experiência incrível. Jesus. Cara, eu tava indo embora, mas tava tri de boa. Falei, lá vou eu, tchau pra vocês. Fui. Além E dessa aí, quando experiência, eu vi, o meu avô já tava me xingando, falando, não, você tem que ficar, ô doida. seu avô Me estava jogou bem. de volta pra terra. Oi? Seu avô estava bem. Tava, ele tava super bem. Meu avô já morreu faz 20 anos, né? Vai fazer 20 anos agora, dia 27 de dezembro. Legal. A gente podia, nossa, eu gosto desses assuntos, a gente podia falar a noite toda aqui, mas estamos com pouco tempo. Além dessa experiência, você já passou por alguma outra experiência sobrenatural, preparando algum corpo ou dentro de um laboratório? Ah, cara, eu tenho mediunidade, né? E às vezes ela dá uns berros comigo. Eu não gosto, por exemplo, de preparar corpo de suicida. Eu preparo, mas eu não gosto. Eu não gosto porque eu me sinto mal, parece que eu tô sentindo a dor dele, sabe? Sim. Então eu não sou muito fã. Adoro preparar corpo de criança. Pode parecer horrível o que eu tô dizendo, mas eu gosto. Porque, tipo assim, por duas razões. Primeiro, porque eles sei que eles já foram 100%. Não estão aqui. A criança, quando vai embora, ela só vai. Sim. E a questão de poder proporcionar para a mãe uma despedida decente. Isso é muito importante. Porque perder um filho é uma dor imensurável. Uhum. Então, você poder proporcionar para uma mãezinha uma despedida decente, sabe? Dela poder olhar para o filho dela com uma feição relativamente normal, de como se ele estivesse dormindo, é muito importante. Sim. Então, eu sei que ninguém vai fazer melhor do que eu. E aí eu vou e dou o meu melhor ali naquela situação. Então, Legal. quando dá criança, eu sou a primeira. O pessoal fica assim, eu não gosto de preparar corpo de criança. Aí eu falo, só prova que vocês são um bando de filho da puta. Por quê? Simples, cara. Em vez de você fazer um negócio decente pra pessoa poder se despedir, você fica aí ramelando? Não. Então prepara você. Tá bom. Aí eu vou lá e preparo. Legal. Tem uma experiência que até no estágio, aqui em São Paulo, que eu fiz contigo. Sim, a gente preparou, acho que foi uns 7, né? 8 corpos, né? Por aí. Foi corpo pra cacete. Mas teve um, todos os outros eu não senti nada. Mas teve um que eu senti uma energia boa, uma coisa diferente. Parecia que eu conhecia aquela pessoa. Foi muito estranho. Até comentei depois com meus amigos que foi. Não consigo explicar, foi muito estranho. Essa coisa dessa paz que tu acaba sentindo
emanada do corpo, geralmente é pessoa que ela foi tranquila. Porque morrer, para algumas pessoas, é uma dificuldade, né? Então, eles ficam naquela sensação de que, tipo, poderia ter feito mais, os arrependimentos em vida e tudo mais. E nessa questão, tipo assim, eu não tenho religião, não vou dizer para você que eu tenho uma religião. Eu sigo o candomblé, porque eu tenho um pai de santo que cuida de mim há mais de 15 anos, que é o meu pai, né? Meu pai de santo, Ricardo. Ele me cuida, ele cuida da minha cabeça, ele cuida da minha família, ele cuida de mim. Inclusive, ele já me tirou de cada enrascada que você não faz ideia. Esse cara é fantástico. Mas a questão da espiritualidade, para mim, eu vou mais pela linha meditativa, pela linha de acender uma velhinha, de parar, de pensar, de analisar, de fazer um caderno de pedidos, sabe? Eu sou mais dessa linha da paz do que, de fato, mexer com entidades. Entendi. Não é muito a minha praia. Eu acho que isso aí é para quem sabe, não para quem quer. Então eu deixo para quem sabe, que é o caso dele. Eu vou cuidar de mim, só de mim, da minha espiritualidade e buscar um caminho para mim, né? De repente, pode ser que eu me encontre lá na frente com ele, com os anseios dele, e aí a gente começa a trabalhar junto, mas ele nunca me forçou a nada. Ele só cuida da minha cabeça e tá tudo certo. Legal. Agora vamos falar de um caso aí delicado. Um caso que chocou o Brasil foi a descoberta de um grupo no WhatsApp e no Facebook chamado Festa no IML. Os participantes costumam postar fotos e mensagens que incentivam a necrofilia. Nina, conta um pouquinho, você participou anonimamente desde 2019 desse grupo? Como foi essa descoberta? Na verdade, não é que eu participei do grupo, né? Me mandaram, tipo, Nina, olha aqui. Só que, tipo assim, é uma parada que isso acontece desde que o mundo é mundo. A gente sabe que a necrofilia, historicamente falando, ela é uma coisa oriunda da humanidade. Então, tipo, as pessoas já praticavam necrofilia há muito tempo atrás. Tô te falando que os primeiros relatos de necrofilia surgiram em 1710, por aí. Caramba. Só que veio a tecnologia, eu atribuo muito isso ao vício em pornografia, tá? Atribuo 100% isso ao vício em pornografia. Ai, meu Deus. E eu vejo que, tipo, a molecada vai perdendo a mão até chegar num ponto em que ela vai buscar alguns fetiches meio fora do contexto, tipo zoofilia, anões, enfim. Os mais leves, o cara é podólatra, a própria pedofilia. E a necrofilia entra nesse rolê todo. Quando uma pessoa ela se auto-intitula necrófila, ela já exerceu todos os tipos de poderes em cima de outras coisas. Pode ser de criança, de animais, de objetos. E o aumento massivo de pessoas com vício em pornografia é uma coisa absurda. Nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento muito grande com essa questão. E eu já venho tratando da questão de necrofilia há muito tempo, muito antes de surgir esse grupo. Só que é o seguinte, como não tem lei no Brasil que recrimine, o pessoal fala muito do artigo 212, vilipêndio de cadáver, mas existe inclusive uma... Como é que chama? Uma jurisprudência jurídica de um cara que foi processado aqui no Brasil por necrofilia, e aí eles estavam usando o artigo 212 como base, que é vilipendiar as cinzas ou a memória do cadáver. Tu se enquadra nesse crime. Né? Isso aí está no Código de Processo Penal. Só que o advogado dele encontrou uma brecha muito interessante. Eu achei fantástico. Se eu fosse advogada, eu não teria pensado melhor do que ele. Estou pensando como um advogado de defesa, tá? Sim. Ele diz o seguinte: o meu cliente não teve intenção nenhuma de vilipendiar a memória da falecida, e sim utilizar do corpo dela para satisfação sexual. Nossa, não acredito. Como está morta, não existe crime de estupro. O que aconteceu? Não existiu crime, ele foi liberado. Meu Deus do céu, que absurdo. É a legislação, cara.
A ideia agora é a gente fazer que nem pedofilia. Pedofilia durante muitos anos, até 2014, se não me engano, não era crime no Brasil. Não era crime. Era uma contravenção. Tipo assim, faz mal para criança, não vai lá e tal, mas tu não via ninguém sendo preso por pedofilia. O cara era preso por estupro, quer dizer, quando ele chegava às vias de fato, ele era preso. Mas a pedofilia em si, ela não foi crime, ela não era crime, tanto que armazenar material de pedofilia, tava tudo bem. Entendeu? E a gente quer fazer uma lei parelha, inclusive nós estamos também no Senado aí batendo nisso aí, para transformar a necrofilia como um crime hediondo, tal qual a pedofilia. Então, se o cara for pego armazenando material de pessoas, de cadáveres em cunho sexual, sei lá, genitália, porque os caras tiram muito foto de genitália, de peito, bunda, de defunto, né? Impressionante. Filmagens de acidentes, a pessoa vai presa tal qual. Esses eram os conteúdos gerais ali desses grupos, né? Fotos de... E lá, aqueles grupos, o que tinha? Morria uma menina bonita por qualquer razão que seja, a minha filha é outra pessoa, por qualquer razão que seja, ela automaticamente não dava nada, entendeu? Nossa, sério. E daí você, então, estava investigando esse grupo, saiu e denunciou para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Qual que foram as consequências? Espera aí, nosso tempo está acabando. Posso te ligar novamente antes de responder? Pode. Deixa eu salvar essa aqui.